Agora eu quero ir para a sexta parte da live class, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, o poder verdadeiro da raça humana. Se você não assistiu as outras partes, eu te sugiro que assista, porque tá muito legal. Eu já falei sobre o que o Google fala a respeito da demissexualidade, o que eu falo da demissexualidade, que somos todos demissexuais, e eu embasei esse conhecimento na teoria do cérebro trino. A terceira parte foi qual o objetivo dos relacionamentos humanos. Você já parou para pensar nisso? A quarta parte é, existe homem demissexual ou é só papinho de Dom Juan de merda para dizer que tá buscando alguma conexão com você e colocar aquele love bombing maravilhoso para depois só abusar, manipular, mentir, fazer gaslighting, tudo aquilo que a gente já sabe? Essa pergunta, existe homem demissexual, que baseou essa quarta parte da live class de hoje, foi uma pergunta feita por uma seguidora minha, leitora, e eu achei tão fantástico que ela acabou virando parte dessa live class. A quinta parte que eu acabei de falar agora é por que a responsabilidade é da mulher. Por que que tudo cai aqui nos nossos ombros? Como pode isso? Será que é injustiça, hein? Ou será que é só poder mesmo? Você pode se sentir a vítima e dizer, ai meu Deus, tudo é culpa minha. Ou você pode se sentir uma mulher poderosa e dizer, nossa, não é culpa, é responsabilidade. Porque eu sou realmente poderosa e com grandes poderes, grandes responsabilidades. E agora vem a sexta parte dessa live class, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, o poder real da raça humana, que é como praticar o verdadeiro poder, como colocar em prática isso. Napoleon Hill é um escritor norte-americano que tem uma teoria interessante que é a transmutação sexual. Dado que a energia sexual é a mais poderosa do ser humano, e Napoleon Hill era especialista em entender pessoas de sucesso e o comportamento que levava essas pessoas para o sucesso, ele percebeu que essa transmutação sexual fazia com que a energia sexual usada para conquistar o outro podia ser usada para conquistar sucesso, por conta do aumento do foco, da vitalidade, aumento da coragem, aumento da força de vontade que a energia sexual traz. Sabe quando você está apaixonada e você se sente invencível? É usar essa energia de invencibilidade pro sucesso. Focar no sucesso. Pense em Riqueza é o livro que ele mais fala sobre transmutação sexual e, se eu não me engano, também é uma ferramenta do Seja um Assunto que Você Domina, em que eu cito aqui para você ser um assunto que você domina e não que os outros dominam. E nesse caso da demissexualidade, por conta por conta da transmutação sexual, usando essa energia tão poderosa do ser humano a seu favor. Mas eu coloquei outros dois pontos aqui. O segundo é um austríaco, alemão, não lembro, que chama Reich, Wilhelm Reich. E ele foi, olha só, aluno de Freud e testou algumas teorias dele com ninguém menos do que Einstein. Sim, Einstein testou algumas cabines que ele criou, dizendo que essas cabines prometiam aumentar essa energia, uma energia que ele chamou de orgone. Coincidentemente, parece muito com a palavra orgasmo, porque parece mesmo que é uma energia que a medicina oriental chama de prana, de chi ou de ki, e que a medicina de hoje começou a chamar como coerência cardíaca. Sim, a energia sexual tão poderosa, tão maravilhosa, é uma energia que consegue, bem canalizada, consegue trazer coerência cardíaca, que é o maior promotor de saúde e de energia do nosso corpo. Aliás, o nosso coração tem um poder muito grande e eu vou falar sobre isso no Seja um Assunto que Você Transcenda, livro que eu estou escrevendo agora. Essa energia sexual chamada orgone, que o Reich criou essas cabines, e até inclusive foi bem polêmico, porque apesar de o Einstein ter testado essas cabines, no início, logo que ele testou, ele disse que tinha validade mesmo, que aquilo fazia sentido e tudo mais, e depois de um tempo o Einstein voltou atrás, mandou uma carta meio subjetiva para o Reich. O Reich respondeu fazendo algumas perguntas, o Reich respondeu com 20, 30 páginas e nunca mais o Einstein se pronunciou a respeito disso. Coincidentemente, no ano de 1956, tanto o FDA, que é a agência reguladora de novos estudos e tudo mais, quanto o FBI nos Estados Unidos, invadiram o laboratório do Reich e queimaram absolutamente tudo, inclusive as cabines e os livros dele que não estavam relacionados ao orgone. Teoria da conspiração de lado, tudo aquilo que
desafia o status quo, não é encarado de uma forma muito positiva, né? Talvez o grande erro do Reich tenha sido comparar especificamente essa energia com o orgasmo. E aí eu lembro de um outro... Eu falei em 3 tópicos, mas tem um outro tópico aqui. Eu não sei se você já sabe a história da Mulher Maravilha. Sim, aquela da história em quadrinhos, sabe? Essa heroína, ela veio de uma teoria de Harvard, muito usada, inclusive, no mundo dos negócios, chamada teoria DISC, D-I-S-C. Se você trabalha em alguma empresa que tem uma estratégia empresarial mais desenvolvida, algum plano de negócios, alguma coisa assim, possivelmente você já ouviu falar dessa teoria. E essa teoria veio de Harvard, mas a teoria de Harvard é baseada na história da Mulher Maravilha, que foi criada pelo Marston, que desenvolveu a teoria pela Mulher Maravilha e depois colocou o nome DISC. Se você quer saber mais dessa história, você pode ler Seja um Assunto que Você Domina, para entender como eu aplico isso no dia a dia, para você ser um assunto que você domina. Ou você pode assistir também Professor Marston e as Mulheres Maravilhas, mas assista sem crianças na sala, porque ele é extremamente sexual. E aqui a outra parte que eu coloquei a respeito desse orgone e dessa energia sexual tão desenvolvida e tão poderosa, que Napoleon Hill chama de transmutação sexual. Eu falei sobre a respeito da criação do vibrador. Não sei se você sabe, mas ele foi criado lá pelos anos de 1800. E o que ele prometia era uma sessão terapêutica para alívio de dores, para diminuição de ansiedade, de dificuldades emocionais das mulheres. E elas chegavam lá ansiosas e saíam tranquilas. Só que isso não desenvolvia a conexão, certo? E esse é o grande problema de você praticar a sua sexualidade sem a interação humana, porque ela fica mecânica. Ela fica rápido demais, fácil demais para você chegar lá e é aquilo. E você vai ensinando o seu corpo só a ter o descarrego sexual. E quando você ensina isso, você tira a conexão real entre 2 seres humanos. E não é isso que as mulheres têm feito com os homens quando elas são fáceis, como o uso de uma maquininha ali que simplesmente chega lá e era isso. Sem conexão nenhuma. E eu não tô falando da demora do tempo que você vai ter uma relação. Eu tô falando de conexão real. Lembrando que a conexão acontece antes por conta da ocitocina no masculino e durante o orgasmo no feminino. E por isso que homens e mulheres vêm de formas diferentes. Se você quer saber a respeito, assista as outras partes desta live class. Agora eu quero entrar na 7ª parte da live class, o olhar da Miranda sobre demissexualidade, o poder real da raça humana que está sendo desprezado por seres humanos que usam o seu cérebro instintivo e alossexual, que sente atração por qualquer um, ao invés de promover de verdade a sua inteligência emocional e voltar-se para aquilo que somos de fato, demissexuais. E essa 7ª parte são perguntas dessa semana. Enquanto eu fazia o aquecimento, as preliminares dessa live class, eu fiz a semana toda uma série de perguntas, de caixinhas de perguntas para vocês, e as perguntas foram as seguintes. Uma delas eu já respondi, tá? Uma delas foi a 4ª parte dessa live class. Existe homem demissexual mesmo? Ou é só papinho de Dom Juan de merda para promover o abuso? Assista essa parte da live class, porque agora eu vou falar sobre ser demissexual é escolha? O Google diz que não. Essa foi a primeira parte dessa live class, eu já falei sobre isso. E eu digo que não também. Não é escolha, nós nascemos assim. Só que embora ela possa ser treinada, assim como os nossos